Eu nunca fui uma mulher discreta nos pensamentos, mesmo quando minha vida por fora parecia perfeitamente comum. Por trás do meu sorriso confiante, eu sempre carreguei uma inquietação que nem o luxo, nem as festas, nem os relacionamentos passageiros conseguiam preencher. Eu gostava de poder. Gostava da sensação de ser desejada, notada, escolhida. E naquela noite, sem saber, eu estava prestes a ser escolhida pelo homem mais perigoso que já cruzou o meu caminho. O convite chegou através de uma amiga que trabalhava com eventos de alto padrão. Uma comemoração reservada, só para convidados influentes. Pessoas que não gostam de aparecer, mas que controlam tudo por trás. Eu aceitei sem pensar muito. Como sempre. O salão era elegante, silencioso demais para um evento social comum. Homens engravatados, mulheres impecáveis, risos contidos, olhares atentos. Ali não havia exageros. Havia controle. Foi quando eu o vi pela primeira vez. Ele conversava com 2 empresários quando nossos olhos se cruzaram. Não houve sorriso. Não houve charme imediato. Houve algo pior. Reconhecimento. Como se, de alguma forma, ele já me conhecesse. Minutos depois, ele estava ao meu lado, pedindo licença em um tom educado demais para alguém tão imponente. Ele se apresentou com voz firme, postura elegante, e um olhar que parecia medir cada detalhe meu. Juiz. A palavra veio acompanhada de um peso invisível. Naquela fração de segundo, eu entendi que não se tratava de um homem comum. Conversamos sobre coisas banais no começo. Viagens. Arquitetura. Negócios. Mas eu sentia que nada daquilo era realmente o assunto. O assunto éramos nós. Ele não me tocou. Não flertou de forma óbvia. Não fez promessas. E justamente por isso me deixou completamente presa àquele jogo silencioso. Quando ele me perguntou se eu gostaria de sair dali e continuar a conversa em um lugar mais reservado, eu deveria ter recusado. Mas aceitei. O carro era escuro, os vidros fechados, o silêncio pesado. Nenhum dos dois falou nada durante o trajeto. E, estranhamente, isso tornava tudo ainda mais intenso. O apartamento ficava em um dos prédios mais altos da cidade. Quando a porta se fechou atrás de nós, senti algo mudar no ar. Não era apenas desejo. Era perigo. Ele se aproximou devagar, como quem não tem pressa porque tem certeza da resposta. Quando me tocou, foi com uma calma que me desmontou. Tudo aconteceu com uma intensidade que eu nunca havia vivido antes, como se aquela noite não fosse apenas um encontro, mas um acordo silencioso entre 2 pessoas que sabiam que aquilo não deveria existir. Em nenhum momento falamos de futuro. Em nenhum momento falamos de consequências. Só existia o agora. E eu me deixei levar completamente. Horas depois, adormeci ao lado dele, com o corpo cansado e a mente anestesiada por uma mistura de prazer e sensação de conquista. Quando despertei, estava sozinha. A cama vazia. O apartamento em silêncio. Na mesa, apenas um copo de água e um bilhete curto. Não tente me procurar. Meu coração acelerou, mas, naquela altura, eu ainda não sabia que aquela frase não era um aviso. Era uma sentença. Passei o dia inteiro tentando ignorar o peso estranho que ficou no meu peito depois daquela noite. Tentei convencer a mim mesma de que havia sido apenas um encontro intenso, secreto, como tantos outros que eu já tinha vivido. Mas uma coisa era diferente. Ele não saía da minha cabeça. Nos dias seguintes, mensagens começaram a chegar. Sempre em horários inesperados. Sempre curtas. Sempre certeiras. Ele sabia onde eu estava. Sabia com quem eu falava. Sabia o que eu fazia. Aquilo deveria ter me assustado. Mas, no lugar do medo, eu sentia uma excitação perigosa crescer dentro de mim. Era como se eu estivesse sendo observada por alguém poderoso demais para ser ignorado. E, no fundo, eu gostava disso. O segundo encontro aconteceu sem convites. Ele simplesmente mandou o endereço. E eu fui. Sem questionar. Sem avisar ninguém. Sem imaginar que, a partir daquele momento, cada passo meu deixaria de ser realmente meu. Naquele dia, minha vida ainda parecia sob controle. Eu ainda não sabia que já estava entrando na fase em que tudo começaria a desmoronar. E que aquela noite não tinha sido apenas um erro. Tinha sido o início da minha destruição. Depois daquele segundo encontro, eu já não conseguia mais fingir que aquilo era apenas um jogo excitante entre 2 adultos. Algo havia mudado na maneira como ele falava comigo.
Já não havia sutileza. Já não havia charme calculado. Havia ordens disfarçadas de convites. Eu tentava seguir minha rotina, mas sentia o peso invisível da presença dele em cada esquina, em cada ligação que meu celular recebia. Às vezes, ele simplesmente mandava uma única palavra: agora. E eu ia. Como se minha vontade fosse apenas um detalhe irrelevante. No começo, eu dizia a mim mesma que aquilo era apenas tesão, dependência emocional, uma fase intensa demais. Mas o medo começou a se misturar com o desejo. E essa mistura é uma das mais perigosas que existem. Em uma das noites, cheguei ao apartamento dele e encontrei uma mulher saindo pelo elevador. Linda. Elegante. Fria. Nossos olhares se cruzaram por poucos segundos, mas foi o suficiente para eu entender que aquela mulher não era apenas mais uma. Quando entrei no apartamento, ele percebeu meu silêncio. Perguntou se havia algo errado. Eu menti. Disse que estava tudo bem. Mas, dentro de mim, algo começava a gritar. Naquela noite, ele não foi carinhoso. Foi dominante. Não como antes. Havia pressa em seus gestos, tensão na respiração, algo que não combinava mais com prazer gratuito. Depois, enquanto eu ainda tentava organizar meus pensamentos, ele recebeu uma ligação. Vi seu rosto mudar. O homem poderoso, sereno e inabalável desapareceu por alguns segundos. No lugar dele surgiu alguém tenso. Alguém acuado. Quando desligou, ele se vestiu rápido e me disse que eu precisava ir embora imediatamente. Sem explicações. Sem despedidas. Na manhã seguinte, os jornais estampavam uma manchete que fez meu sangue gelar. Um empresário havia sido preso de madrugada por esquema de corrupção. Eu reconheci o nome. Era um dos homens que eu tinha visto conversando com ele na primeira noite. A coincidência era grande demais. Nos dias seguintes, comecei a notar algo ainda mais assustador. Pessoas próximas a mim começaram a ser investigadas. Uma colega de trabalho foi intimada pela polícia. Um fornecedor antigo sumiu. Conversas estranhas passaram a acontecer ao meu redor. E todas, direta ou indiretamente, pareciam me conduzir a ele. Eu tentei me afastar. Passei dias sem responder mensagens. Ignorei ligações. Bloqueei o número. Até que, numa tarde comum, voltando para casa, percebi um carro me seguindo. O mesmo carro por 3 quarteirões. Por 4. Por 5. Meu coração disparou. Quando cheguei em casa, ele já estava lá. Sentado no sofá, como se aquela casa também lhe pertencesse. A tranquilidade dele diante do meu pânico me deixou paralisada. Ele disse que eu não deveria mais sumir. Disse que isso o deixava irritado. E, pela primeira vez, eu ouvi ameaça na voz dele. Naquela noite, eu entendi uma coisa com clareza aterradora. Eu não estava mais envolvida em um romance. Eu estava presa a um homem que não aceitava ser contrariado. E eu ainda não sabia exatamente do que ele era capaz. Mas começava a suspeitar. Contei tudo para Helena. Ou quase tudo. Ela me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ela apenas disse que aquilo era perigoso demais. Que eu deveria ir à polícia. Que aquele homem iria destruir minha vida. Eu briguei com ela. Disse que ela estava exagerando. Disse que tinha controle da situação. Mas, no fundo, eu sabia que estava mentindo. Na semana seguinte, o juiz marcou um jantar em um lugar afastado da cidade. Disse que precisava conversar. O tom da mensagem não dava espaço para recusa. Durante o trajeto, senti um nó se formar no estômago. O restaurante estava quase vazio. Luzes baixas. Clima pesado. Ele foi direto. Disse que eu precisava ser discreta. Que havia gente demais observando. Disse que meu nome havia sido citado em uma investigação de forma superficial. E que isso não podia acontecer. A frieza com que ele falava daquilo era assustadora. Como se o meu destino fosse apenas um detalhe técnico em meio a processos e estratégias. Quando eu disse que não queria mais continuar aquilo, o rosto dele mudou. O olhar endureceu. A voz baixou ainda mais. Ele se inclinou para frente e disse, sem elevar o tom, que eu agora fazia parte daquele mundo. Quisesse eu ou não. Que eu sabia coisas demais. Que eu tinha visto coisas demais. E que, se eu abrisse a boca, não seria só a minha vida que iria acabar. Ele citou minha irmã. Meu trabalho. Minha casa. Meu passado.
Cada palavra era uma prova de que ele sabia tudo sobre mim. Quando saí daquele jantar, eu tremia. Não de frio, mas pela certeza cruel que começava a se firmar dentro de mim. Eu não era mais uma mulher que havia cometido um erro. Eu era uma peça presa dentro de um jogo de poder que eu nunca deveria ter tocado. E o pior de tudo era que aquele jogo estava apenas começando. Depois daquele jantar, eu passei a viver com a sensação constante de estar sendo observada. Meu celular parecia pesado na mão, como se cada notificação fosse uma possível armadilha. Eu já não atendia chamadas desconhecidas e olhava para trás toda vez que ouvia passos na rua. Mesmo em casa, eu não me sentia segura. O silêncio passou a ser barulhento demais. À noite, eu demorava para dormir. Quando conseguia, acordava assustada com qualquer ruído, com o coração disparado, como se estivesse fugindo de algo em sonho, sem conseguir sair do lugar. Ele não precisava mais me procurar todos os dias. Bastava uma mensagem ocasional para me lembrar que eu ainda estava ali, exatamente onde ele queria. Às vezes, era apenas um boa noite. Outras, um endereço. E eu ia. Porque, por mais que tentasse resistir, o medo de desobedecer era maior do que minha coragem. Com o tempo, comecei a perceber que minha vida estava encolhendo. Eu já não saía com minhas amigas. Já não aceitava novos trabalhos. Já não falava de planos. Era como se tudo estivesse em pausa, menos aquele vínculo doentio que eu não sabia mais como romper. Helena insistia que algo estava errado. Ela dizia que eu estava diferente, mais tensa, mais distante, mais vazia. Eu negava. Mas, por dentro, eu sabia que ela tinha razão. Uma tarde, saindo do trabalho, 2 homens me abordaram no estacionamento. Disseram que eram da polícia. Fizeram perguntas simples no começo. Onde eu estava em determinadas datas. Se eu conhecia certas pessoas. Se eu já tinha ouvido falar em determinados nomes. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Eu respondi com cuidado, medindo cada palavra. Eles foram educados demais. Calmos demais. E aquilo me apavorou ainda mais. Naquela noite, ele apareceu no meu apartamento sem avisar. Não gritou. Não fez escândalo. Apenas me perguntou, tranquilamente, se a polícia tinha falado comigo. Meu silêncio foi a resposta. Ele se aproximou devagar e, pela primeira vez, eu vi algo novo em seu olhar. Não era desejo. Era ameaça. Ele disse que, a partir daquele momento, eu não deveria mais falar com ninguém sem avisá-lo. Que eu não deveria mais guardar segredos. Que ele sempre saberia. E, da forma como falou, eu entendi que aquilo não era uma promessa vazia. Era um aviso real. Depois daquele dia, eu passei a sentir que até meus pensamentos já não eram totalmente meus. Cada decisão precisava passar pelo filtro do medo. Cada palavra precisava ser calculada. Cada passo, vigiado. E, ainda assim, eu continuava indo até ele. Não apenas por medo, mas porque, de algum modo torto, ele havia se tornado o centro da minha vida. Era o meu maior terror. E também a minha única referência. Eu me odiava por isso. Mas não conseguia cortar. Algumas noites, ele estava mais distante. Quase gentil. Falava pouco. Bebia mais do que o normal. Outras, estava tenso, inquieto, andando de um lado para o outro, falando ao telefone com vozes baixas e nervosas. A cada ligação que ele atendia, eu tinha a sensação de que minha queda se aproximava mais um pouco. Certa vez, ouvi meu nome ser mencionado no meio de uma conversa. Ele desligou rápido demais. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele disse apenas que eu não precisava saber. Foi nesse dia que percebi que já existiam coisas acontecendo nas sombras que me envolviam diretamente. E eu não tinha acesso a nenhuma delas. Meu trabalho começou a ser afetado. Contratos foram cancelados. Convites deixaram de chegar. Pessoas que antes me procuravam passaram a me evitar. Meu nome já não circulava como antes. Eu estava sendo isolada. Silenciosamente. Helena tentou me confrontar de novo. Disse que sentia que alguém estava me cercando. Que tinha medo por mim. Eu quase contei tudo. As palavras chegaram à minha garganta. Mas, quando lembrei das ameaças, calei. E naquele silêncio, uma distância começou a crescer entre nós. Uma distância que mais tarde eu iria lamentar com tudo o que eu tinha. Na semana seguinte, vi uma reportagem sobre o juiz na televisão. Ele aparecia sério, respeitado,
sendo chamado de exemplo de moral e justiça. Enquanto isso, eu o assistia pela tela sabendo quem ele realmente era. A sensação de impotência me esmagava. Eu sabia demais. Mas ao mesmo tempo não podia provar nada. Eu estava presa a um homem que controlava o sistema que deveria me proteger. E isso era a pior prisão de todas. Comecei a juntar pequenas coisas em segredo. Mensagens. Horários. Nomes. Movida mais por instinto do que por um plano de verdade. Eu não sabia ainda o que faria com aquilo. Só sabia que precisava ter algo nas mãos. Em uma das nossas últimas noites juntos naquela fase, ele me disse algo que ainda ecoa na minha mente até hoje. Disse que o mundo só respeita quem tem poder. E que eu só continuava viva e intocada porque estava sob a proteção dele. Não havia carinho naquela frase. Havia posse, controle e uma promessa que eu não tinha pedido. Naquele instante, olhando para aquele homem que um dia eu havia desejado, eu entendi com clareza dolorosa. Eu não estava mais em um romance secreto. Eu estava dentro de uma jaula invisível. E quanto mais eu me movesse, mais os limites iam se fechar ao meu redor. A primeira vez que vi meu nome em uma tela de televisão, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. A reportagem era curta, quase discreta, mas suficiente para destruir qualquer ilusão de anonimato que ainda me restava. Meu nome foi citado como figura ligada a um magistrado influente. Nada era dito com clareza, mas tudo estava implícito. Eu desliguei a televisão com as mãos tremendo, tentando reunir forças para respirar. Até aquele momento, eu ainda acreditava que existia uma linha invisível me protegendo. Naquele dia, eu entendi que essa linha havia sido atravessada. No trabalho, o clima mudou de imediato. Conversas cessavam quando eu entrava. Olhares curiosos me seguiam pelos corredores. Meu telefone começou a tocar com números desconhecidos. Jornalistas. Curiosos. Aproveitadores. Pessoas que eu nunca tinha visto queriam saber da minha vida íntima como se tivessem direito a ela. Helena foi a primeira a me confrontar. Ela já sabia. Não pelos jornais. Mas pelo jeito que todos a olhavam na rua. Ela chorou. Gritou. Disse que eu havia arrastado o nome da nossa família para a lama. Eu tentei explicar. Tentei dizer que não era assim. Que eu estava presa. Que eu não tinha escolha. Mas como explicar uma prisão que não se vê? Como justificar decisões que, para quem está de fora, parecem apenas falta de caráter? Naquela noite, o juiz me ligou. Não havia pânico na voz dele. Nem preocupação. Apenas frieza. Disse que era hora de eu ficar discreta. Que o meu nome teria que ser o primeiro a sangrar para que o dele permanecesse limpo. Naquele instante, algo se partiu dentro de mim. Ali, eu entendi que nunca houve parceria. Nunca houve proteção. Nunca houve sentimento. Eu havia sido apenas uma peça descartável desde o início. Nos dias que se seguiram, a exposição aumentou. Fotografias antigas minhas começaram a circular. Conversas distorcidas. Mentiras misturadas com verdades. Eu era apresentada como interesseira. Como amante ambiciosa. Como cúmplice. Na internet, desconhecidos me atacavam como se me conhecessem. Me julgavam. Me condenavam. Sem defesa. Sem direito à versão. O juiz apareceu em um pronunciamento oficial. Sério. Indignado. Disse que jamais teve qualquer envolvimento comigo. Que tudo não passava de uma tentativa de extorsão. Que meu nome estava sendo usado por pessoas mal intencionadas. Quando ouvi aquilo, fui tomada por um vazio tão grande que não consegui chorar. Ele estava me apagando. Publicamente. Definitivamente. No dia seguinte, fui demitida. Sem explicações longas. Sem despedidas. Disseram que a empresa precisava preservar a imagem. A imagem deles. Não a minha. Amigas começaram a se afastar. Algumas por medo. Outras por vergonha. Outras por curiosidade mal disfarçada. Eu passei a andar pelas ruas como se estivesse nua. Exposta. Marcada. Toda vez que alguém me reconhecia, eu sentia os olhos pesarem sobre mim. Mesmo quando ninguém dizia nada. Mesmo quando ninguém apontava. A sensação de julgamento me acompanhava até dentro de casa. E foi dentro de casa que veio o golpe mais duro. Helena decidiu se mudar. Disse que precisava de distância. Que estava doente de vergonha, de raiva e de decepção.
Quando vi minha própria irmã arrumar as malas por minha causa, a culpa quase me esmagou. Eu tentei pedir perdão. Mas como pedir perdão por algo que eu mesma ainda não conseguia entender completamente? Sozinha, sem trabalho, sem apoio e com a reputação destruída, eu me vi exatamente onde ele sempre quis que eu estivesse. Fraca. Desacreditada. Sem voz. Quando mais precisei dele, ele desapareceu. Não atendia mais minhas ligações. Não respondia minhas mensagens. O homem que me controlava havia me abandonado no momento em que eu deixei de ser útil. Certa noite, num impulso de desespero, fui até o prédio dele. Fiquei horas observando a entrada. Queria uma resposta. Qualquer uma. Quando finalmente o vi sair, acompanhado da esposa, sorrindo para fotógrafos como se a vida estivesse perfeita, algo morreu em mim. Ali, na calçada, invisível para ele, eu entendi que meu pesadelo e a vida impecável dele coexistiam sem se tocar. Eu era a sujeira que ele escondia. A mancha que ele limpava sem remorso. Voltei para casa sem sentir os próprios pés no chão. Passei dias trancada. As cortinas fechadas. O celular desligado. O mundo inteiro parecia perigoso demais para enfrentar. Mas foi nesse silêncio que algo começou a mudar dentro de mim. Entre o medo e a dor, nasceu uma revolta silenciosa. Uma sensação amarga de que, se eu continuasse daquele jeito, ele não só venceria. Ele me apagaria completamente. Foi então que lembrei das mensagens. Dos horários. Dos nomes. Dos pequenos detalhes que eu vinha guardando por instinto. Naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começou, eu não chorei. Eu comecei a planejar. Não para atacar. Não ainda. Mas para sobreviver. Porque naquele instante eu entendi, com a clareza mais cruel de todas. Minha vida já estava destruída. Agora, só me restava decidir de que forma eu iria continuar viva dentro dela. Depois que tudo veio a público, viver se tornou um ato de resistência diária. Cada dia que eu acordava parecia um desafio novo para simplesmente continuar respirando sem deixar o desespero tomar conta de mim. Já não havia conforto em lugar nenhum. Nem na minha própria casa. Passei a dormir com as luzes apagadas, o celular sempre no silencioso, as janelas fechadas como se aquilo pudesse me proteger do mundo. Mas o mundo já tinha entrado. Eu era reconhecida em filas de mercado, em farmácias, até em lugares onde eu nunca tinha estado antes. Olhares cochichavam. Sussurros me acompanhavam. E eu caminhava fingindo não ouvir nada, enquanto por dentro tudo doía. A solidão se tornou minha única companhia constante. Foi nesse estado que eu decidi abrir aquela pasta escondida no fundo da gaveta. As mensagens. Os registros. As datas. As conversas que eu tinha salvo quase sem perceber, guiada apenas pelo medo. Passei uma madrugada inteira organizando tudo. Conectando nomes. Horários. Prendendo o ar a cada nova descoberta. Aquilo não era apenas sujeira. Era uma prova viva do esquema por trás do juiz. Pela primeira vez desde que tudo tinha desmoronado, eu senti algo além de medo. Senti uma faísca de esperança. Mas a esperança também é perigosa. Quanto mais eu juntava informações, mais eu entendia o tamanho do buraco onde tinha caído. Gente grande envolvida. Empresários. Políticos. Policiais. O juiz era apenas a face elegante de algo muito maior. Naquela semana, fui abordada por alguém inesperado. O delegado Renan. Ele apareceu na saída discreta de um prédio onde eu tinha acabado de resolver um problema burocrático. Disse meu nome como se já me conhecesse há muito tempo. A forma como ele me olhava não era de julgamento. Era de desconfiança. Ele disse que sabia que eu estava em perigo. E que também sabia que eu não era a vilã da história. Eu não respondi. Naquele mundo, até o silêncio pode ser uma sentença. Mas ele continuou. Disse que o juiz estava sendo investigado há anos. Que faltava algo decisivo. Que eu talvez fosse esse algo. O medo voltou com força. Eu disse que ele estava enganado. Que eu não sabia de nada. E fui embora antes que ele pudesse insistir. Não por desconfiança. Mas por pânico. Naquela mesma noite, recebi uma nova mensagem do juiz. Depois de semanas de silêncio. Você anda falando demais. Dizia apenas isso. Meu corpo inteiro gelou. Eu não tinha falado com ninguém. Mas naquele mundo, até pensar parece ser um crime. No dia seguinte, percebi um carro parado do outro lado da rua. Vidros escuros.
Motor ligado. O mesmo por horas. Não precisei de mais nenhuma prova. A caçada tinha começado. Foi naquele momento que a ideia de fugir deixou de ser uma possibilidade distante. E virou uma necessidade urgente. Peguei tudo o que ainda tinha algum valor. Documentos. Dinheiro guardado em segredo. Roupas. O mínimo possível. Cada objeto dentro da mala parecia um pedaço da vida que eu estava prestes a abandonar. Fui até Helena em silêncio. Ela abriu a porta surpresa ao me ver. Nos olhamos por alguns segundos sem dizer nada. Depois, ela me abraçou. Pela primeira vez em muito tempo, sem raiva. Sem julgamento. Apenas medo. Choramos juntas. Contei tudo. Tudo o que eu tinha guardado por meses. As ameaças. O controle. A manipulação. Ela ficou em choque. Mas, mesmo assim, prometeu me ajudar. Naquela noite, combinamos o plano. Eu sairia da cidade em 2 dias. Usaria um lugar discreto. Mudaria de nome. Sumiria. Não era uma fuga qualquer. Era desaparecer de verdade. No entanto, quando se lida com pessoas que controlam sistemas, nada é simples. No dia seguinte, percebi novamente o carro. Desta vez, mais perto. Meu coração batia tão forte que eu sentia ele nos ouvidos. Cada rua, cada esquina, cada semáforo parecia um risco. À noite, recebi outra mensagem. Você não vai a lugar nenhum. A certeza da vigilância esmagou qualquer ilusão de controle. Eles sabiam. Não sabiam tudo. Mas sabiam que eu pretendia sair do jogo. E naquele jogo, sair sem permissão não existe. A ajuda veio de onde eu menos esperava. Foi Renan. Ele voltou a me procurar. Desta vez, sozinho. Disse que sabia da tentativa de fuga. Disse que havia gente armada me observando. E disse que, se eu quisesse uma chance real de sobreviver, eu teria que confiar nele. A palavra confiar parecia absurda naquele momento. Mas eu já tinha perdido tudo. A única coisa que ainda me restava era a vida. Aceitei. O plano mudou. A fuga deixaria de ser silenciosa. Ela precisaria ser rápida. Criamos rotas alternativas. Horários falsos. Um caminho de emergência. Tudo parecia frágil demais para dar certo. Na madrugada marcada, me despedi de Helena na porta de casa. Sem abraços longos. Sem promessas. Apenas um olhar que carregava tudo o que não coube em palavras. Entrei no carro com o coração em colapso. Cada metro percorrido parecia um passo fora da minha vida antiga. O carro avançava pela estrada quase vazia, e eu sentia como se cada quilômetro fosse uma camada da minha vida ficando para trás. O céu ainda estava escuro, anunciando um amanhecer que eu talvez nunca mais visse daquela mesma forma. Renan dirigia em silêncio, atento a cada movimento ao redor, como se esperasse que algo surgisse a qualquer momento. Eu mantinha as mãos apertadas sobre a bolsa, sentindo os documentos lá dentro como se fossem a coisa mais valiosa que eu já possuí. Não porque eram apenas provas, mas porque eram minha única chance de não desaparecer como uma mentirosa aos olhos do mundo. O combinado era simples. Chegar até uma cidade pequena, trocar de carro, seguir até a fronteira. Rápido. Sem rastros. Sem despedidas. Mas planos raramente sobrevivem quando se entra em guerra com homens que não aceitam perder. No meio da estrada, notei faróis atrás de nós. Distantes no começo. Depois mais próximos. Até que ficou impossível ignorar. Renan mudou de pista com calma forçada. Os faróis também mudaram. Meu estômago se revirou. Ele não disse nada. Mas eu sabia. Eles haviam nos encontrado. O rádio do carro chiou. Uma interferência curta. Depois, silêncio novamente. A tensão dentro do veículo era quase palpável. Meu corpo inteiro tremia, e eu tentava controlar a respiração para não entrar em pânico. Os faróis ficaram ainda mais próximos. 1, 2, talvez 3 carros. A estrada agora parecia estreita demais para qualquer erro. Renan acelerou. O motor respondeu com um rugido forte demais para a madrugada silenciosa. Eu sentia o impacto do medo em cada batida do meu coração. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um dos carros tentou nos fechar. Renan desviou bruscamente. O veículo balançou. Gritei. Outro carro surgiu pela lateral. O mundo pareceu girar em câmera lenta. Houve um estrondo seco. O impacto veio violento.
O carro rodou na pista antes de sair para o acostamento. Tudo ficou confuso. Barulho de metal. Vidros quebrando. Airbag se abrindo. Escuridão. Por alguns segundos, achei que tinha morrido. Quando recobrei a consciência, o mundo parecia abafado. Minha cabeça doía. Meu corpo ardia. O carro estava destruído. Renan sangrava. Muito. Ele ainda respirava, mas com dificuldade. Tentei sair, mas minhas pernas mal obedeciam. Ao longe, ouvi portas batendo. Passos. Vozes indecifráveis. Renan me segurou pelo braço com as poucas forças que ainda tinha. Disse, quase sem voz, que eu precisava ir. Que eles não podiam me encontrar ali. Que a única chance que eu ainda tinha era correr. Eu chorava, dizia que não podia deixá-lo. Mas ele insistiu. Disse que, se eu ficasse, tudo teria sido em vão. Relutante, cambaleando, eu corri para o mato ao lado da estrada. Me enfiei entre árvores, galhos, escuridão. Rasguei as pernas. Cortei os braços. Mas continuei. Ouvia vozes e lanternas procurando ao redor do carro. Meu coração parecia prestes a explodir. Em certo momento, um disparo ecoou. Seco. Definitivo. Eu levei as mãos à boca para não gritar. Minutos depois, sirenes começaram a soar ao longe. Mas já era tarde. Muito tarde. Quando tudo silenciou novamente, eu ainda estava encolhida entre arbustos, tremendo, suja de terra, com o corpo em choque. Demorei horas para ter coragem de sair dali. Quando consegui chegar à estrada novamente, o carro já não estava mais lá. Nenhum sinal do acidente. Nenhuma viatura. Nenhuma prova. Era como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo tinha acontecido. Eu sabia. Renan estava morto. Não havia corpo. Não havia confirmação. Mas eu sabia. Naquela mesma madrugada, Helena me ligou desesperada. Disse que homens armados haviam invadido o apartamento dela procurando por mim. Disse que haviam revirado tudo. Ameaçado. Deixado claro que aquela caçada ainda não tinha acabado. Naquele instante, eu perdi a última pessoa que ainda estava segura por minha causa. Chorei em silêncio encostada em um ponto de ônibus vazio, sentindo a madrugada passar enquanto minha vida era desmontada em pedaços. Eu não tinha mais ninguém. Não tinha mais casa. Não tinha mais identidade. Não tinha mais proteção. Só tinha o peso da morte de um homem que tentou me salvar. E a certeza cruel de que aquilo tudo tinha sido o preço do meu erro. A noite com aquele juiz. Naquele dia, eu entendi. A fuga tinha me salvado. Mas também tinha me marcado para sempre. Eu caminhei por horas sem saber exatamente para onde estava indo. O corpo doía, os pés queimavam dentro dos sapatos sujos, e minha mente parecia em suspensão, como se ainda estivesse presa ao impacto do carro, ao disparo, ao sangue de Renan em minhas mãos. Quando o sol começou a nascer, eu já estava longe da estrada, escondida entre pequenas casas simples, uma rua que parecia esquecida pelo tempo. Entrei em uma padaria comum, dessas que ninguém repara em quem entra. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o café. O atendente me olhou estranho. Eu devia estar irreconhecível. Maquiagem borrada, cabelo desgrenhado, vestido rasgado, marcas roxas nos braços. Cada pessoa dentro daquele lugar parecia uma ameaça. Qualquer olhar era perseguição. Qualquer som parecia a arma apontada para mim. Quando finalmente consegui sentar, as lágrimas vieram em silêncio. Não era só medo. Era luto. Culpa. O peso de saber que alguém tinha morrido por minha causa. Renan tinha escolhido me ajudar. Tinha escolhido lutar contra monstros maiores do que ele. E pagou com a vida. Terminei o café sem sentir gosto algum. Saí antes que alguém pudesse fazer perguntas. Peguei ônibus, depois mais um. Troquei de roupa em um banheiro público. Prendi o cabelo de outro jeito. Tentei ser outra mulher. Mas por dentro eu continuava sendo a mesma que destruiu tudo ao passar uma noite com um juiz. No fim da tarde, liguei para Helena de um orelhão. Minha voz saiu fraca. Ela chorou do outro lado da linha. Disse que eu não podia voltar. Que minha foto já estava circulando nos bastidores da polícia, mas não como vítima. Como cúmplice. Como amante. Como suspeita. O juiz estava morto oficialmente. Assassinado em circunstâncias misteriosas. E eu era o último nome ligado a ele fora do casamento.
Na versão que estavam construindo, eu não era uma mulher enganada. Eu era a tentação. A chantagista. A peça suja que tinha provocado a queda de um homem poderoso. Nada sobre sequestro. Nada sobre ameaças. Nada sobre a rede criminosa. Tudo estava sendo enterrado. E eu junto. Helena pediu que eu fugisse do país. Disse que alguém estava tentando incriminá-la também. Eu senti o chão desaparecer debaixo de mim. Minha própria irmã agora estava em risco por minha causa. Naquela noite, dormi em um quarto alugado por hora, desses que não fazem perguntas. O espelho do banheiro refletia uma mulher que eu mal reconhecia. Olhos inchados. Olhar vazio. Boca sem cor. Mas o que mais me assustava não era a aparência. Era o que eu sentia. Eu não era mais apenas assustada. Eu estava mudando. Havia algo frio crescendo dentro de mim. Algo endurecido. A ingenuidade tinha morrido junto com Renan. No dia seguinte, recebi uma mensagem em um número novo, de chip descartável. Sem nome. Sem foto. Apenas uma frase. Você achou mesmo que isso tinha acabado? Meu corpo gelou. Minutos depois, outra mensagem. Temos algo que você quer. Em seguida, uma foto. Era Helena. Entrando no hospital onde trabalhava. Eu senti o estômago se revirar. Eles estavam jogando comigo como um gato brinca com a presa. Eu não tinha mais opção. Se antes eu só fugia, agora eu precisava enfrentar. Respondi com as mãos trêmulas. O que vocês querem? A resposta veio rápida. Você. Passei o dia inteiro em pânico. Andando pelos lados, entrando em mercados apenas para mudar de rota. O mundo parecia cheio de olhos escondidos. À noite, recebi o endereço. Um galpão abandonado nos arredores da cidade. Nenhuma exigência de dinheiro. Nenhuma ameaça explícita. Só a promessa muda de que Helena estava envolvida. Eu sabia que podia ser uma armadilha. Mas também sabia que não ir significava deixá-la à mercê deles. Peguei um táxi. No caminho, minhas mãos não paravam de suar. Cada pensamento era uma despedida. Quando cheguei, o galpão parecia mergulhado em sombras. Apenas uma luz fraca escapava por uma fresta lateral. Entrei. O silêncio parecia gritar dentro daquele espaço vazio. Passos ecoaram atrás de mim. Alguém fechou a porta. Então eles surgiram das sombras. 3 homens. Armas visíveis. Olhares frios. E no centro, sentado com calma, um rosto que eu reconheceria em qualquer lugar. O homem que tinha intermediado os encontros do juiz. Agora eu entendia. Nada daquilo tinha sido obra do acaso. Eu não tinha entrado por curiosidade naquela noite. Eu tinha sido escolhida. O ar dentro daquele galpão era pesado, abafado, como se o próprio ambiente soubesse que dali ninguém saía ileso. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulsar no pescoço. O homem se levantou devagar da cadeira. Ele tinha o mesmo sorriso calmo de antes, aquele sorriso que só quem está no controle consegue sustentar. Você demorou. Ele disse, com a voz baixa, quase educada. Minhas pernas tremiam, mas eu permaneci de pé. Onde está a minha irmã? Ele fez um gesto com a mão. Um dos homens puxou o celular e me mostrou um vídeo. Helena estava sentada em uma cadeira, aparentemente sozinha, assustada, mas viva. Meu corpo inteiro relaxou por um segundo, e logo depois voltou a endurecer. O que vocês querem de mim? Perguntei, com a voz falha. O homem caminhou lentamente ao meu redor. Queremos que você conserte o erro que causou. Eu ri nervosa. Eu não causei nada. Eu fui usada. Ele parou na minha frente. Todos somos usados, Isabela. A diferença é quem aprende com isso. Quando ele falou meu nome, percebi o quanto eu estava exposta desde o primeiro dia. Nada tinha sido por acaso. Ele continuou. O juiz devia dinheiro, sentenças, favores. Muitos favores. E quando começou a agir por conta própria, apaixonado, virou um problema. Senti um nó travar minha garganta. Então vocês o mataram. Ele inclinou a cabeça. Não. Nós só garantimos que ele não sobrevivesse às próprias escolhas. O peso daquelas palavras me atingiu como um soco. E agora? Ele se afastou alguns passos. Agora você vai fazer exatamente o que o juiz fazia. Só que do seu jeito. Eu senti o chão girar sob meus pés. Vocês enlouqueceram. Eu sou só uma mulher comum.
O homem sorriu. Você era. Agora é uma peça valiosa. Meu corpo começou a tremer de verdade. Eu não sei fazer nada disso. Sabe sim. Já seduziu um juiz. Já entrou em lugares onde ninguém entrava sem convite. Já ouviu coisas que ninguém devia ouvir. Ele se aproximou novamente. Você é perfeita para infiltrar, ouvir, convencer e destruir. As palavras ecoavam na minha mente. Eles queriam me transformar numa arma. Uma arma viva. E se eu me recusar? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas fez um sinal com os olhos. O mesmo homem do celular falou. Sua irmã não pode se recusar. Meu estômago virou. Vocês não fariam isso. Você também achou que o juiz não faria o que fez com você. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu entendi naquele momento que não havia saída limpa. Ou eu me sujava pelas mãos deles. Ou perderia a única pessoa que ainda me ligava ao que eu era antes. Fechei os olhos. Minha voz saiu em um sussurro. O que exatamente vocês querem que eu faça? O líder sorriu satisfeito. Só o primeiro passo, por enquanto. Você vai se aproximar de um empresário que está prestes a assumir cargos importantes. Ele compra decisões. E nós queremos estar no controle desde o início. Eu senti vergonha, nojo de mim mesma. Mas também algo pior. Medo de perceber que eu já sabia como fazer aquilo. Eles me deram fotos. Nomes. Endereços. Rotinas. E uma regra. Nunca se apaixone novamente. Soltei uma risada amarga. Isso não vai ser difícil. Eles me liberaram algumas horas depois. Helena seria solta assim que eu desse provas de obediência. Quando saí do galpão, a noite parecia ainda mais escura do que antes. Entrei no primeiro táxi que passou. No vidro, eu vi meu próprio reflexo. E pela primeira vez, não vi apenas uma vítima. Vi alguém sendo empurrada para virar algo perigoso. Nos dias seguintes, eles me observaram o tempo todo. Eu sentia que cada passo era vigiado. A aproximação com o novo alvo foi rápida. Festas. Eventos. Sorrisos. Taças brindando. E por dentro, eu estava morrendo de medo. Mas também, aprendendo. Eu começava a entender como o jogo funcionava por trás das cortinas. E isso me mudava. Não só por fora. Por dentro também. Na primeira noite em que estive sozinha com ele, eu chorei no banho. Não por culpa. Mas por perceber que aquilo estava ficando fácil demais. Quando recebi a confirmação de que Helena seria liberada no dia seguinte, minhas mãos tremiam. Parte de mim queria fugir. Outra parte sabia que eu já estava presa demais naquele mundo. Quando Helena finalmente apareceu na minha frente, livre, eu quase desabei. Ela me abraçou forte. O que eles fizeram com você? Ela sussurrou. Eu não soube responder. Porque a verdade era ainda pior. Eles ainda estavam fazendo. E eu já não sabia onde isso ia terminar. Depois que Helena foi libertada, eu passei a viver em duas realidades. Durante o dia, eu voltava a ser a irmã aliviada, a mulher que sorria nas ruas, que fingia normalidade nos cafés, que atendia o celular como se nada estivesse fora do lugar. À noite, eu era a peça de um tabuleiro sujo. Uma mulher treinada para seduzir, ouvir, enganar, arrancar segredos com a mesma facilidade com que antes eu me apaixonava. Eles começaram a me dar instruções mais detalhadas. O que vestir. Como andar. Quando tocar no braço do homem. Quando recuar. Quando prometer sem jamais cumprir. Não era só sobre desejo. Era sobre controle psicológico. Sobre fazer o outro acreditar que tinha poder, quando na verdade o poder já havia sido roubado. E, para meu horror, eu aprendia rápido. O empresário que eu havia sido enviada para manipular não desconfiava de nada. Ele se abria comigo como se eu fosse sua confidente. Falava de contratos, de propinas, de juízes comprados, de policiais calados. Tudo saía da boca dele com um copo de uísque na mão. E eu memorizei tudo. Cada detalhe. Cada nome. Cada cifra. Às vezes, quando eu chegava em casa, sentava no chão do banheiro e ficava ali em silêncio por horas. Sem chorar. Sem rezar. Só tentando entender em que momento eu tinha deixado de ser apenas uma mulher apaixonada e passado a ser uma ferramenta de uma organização criminosa. Helena começou a perceber que algo estava errado. Eu evitava perguntas. Desviava o olhar. Me ausentava por horas sem explicação. Isa, você está diferente.
Ela disse uma noite, na cozinha. Desde que voltou, parece que vive em alerta. Eu sorri. Mentir estava ficando fácil demais. Acho que é só trauma. Ela não acreditou. Mas respeitou meu silêncio. O que ela não sabia era que todos à minha volta estavam sendo observados. Cada movimento meu era acompanhado. Eu sentia isso. Às vezes achava ouvir passos no corredor. Outras, via o mesmo carro estacionado 2 ruas abaixo. Eles me soltaram, mas não me libertaram. Eu estava sob coleira invisível. Com o passar dos meses, comecei a acumular material. Conversas gravadas. Fotos. Mensagens. Planilhas. E foi aí que algo mudou dentro de mim. Eu comecei a pensar no impossível. Na vingança. Na destruição do sistema que tinha me usado. Mas ainda não era algo concreto. Era apenas uma centelha escondida sob o medo. Até que uma noite, no estacionamento de um hotel de luxo, eu encontrei alguém que eu nunca mais esperava ver. Larissa. A mesma que havia me apresentado ao juiz. A mesma que tinha me empurrado para aquele mundo. Ela estava diferente. Mais magra. Mais tensa. Menos arrogante. Eu soube que você tinha sumido, ela disse, tentando parecer casual. Fiquei preocupada. Eu quis rir. Preocupada ou com medo de eu falar demais. Ela engoliu seco. Você sabe como as coisas funcionam. Eu sei melhor do que você imagina, respondi. Ela me puxou para perto dos carros. Eles também me usaram, Isabela. O juiz, os empresários, todos. Eu sou só mais uma descartável. Eu a encarei em silêncio. E por que você veio atrás de mim agora? Ela hesitou. Porque tem gente querendo te apagar. De vez. Meu sangue gelou. Quem? Gente maior. Mais poderosa. Você mexeu em coisas que não devia. Eu senti o peso real da ameaça pela primeira vez. Não era mais só um jogo de manipulação. Agora era sobrevivência. E você veio me avisar por quê? Culpa. Ela respirou fundo. Porque você tem algo que eles querem. E eu também. Eu recuei. O quê? Ela se aproximou do meu ouvido. Provas suficientes para derrubar gente que nunca caiu. Meu coração acelerou. Ela sabia. Ou suspeitava. Ou estava blefando. Mas aquela frase acendeu algo perigoso dentro de mim. Naquela mesma noite, recebi uma nova mensagem no celular descartável. Você está ficando confiante demais. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Poucos segundos depois. Lembre-se de quem está nas nossas mãos. A foto que apareceu era recente. Helena entrando no hospital. Eu senti um ódio quente atravessar meu peito. Eles tinham percebido. Eu estava sendo testada. E dessa vez, o teste não era sobre sedução. Era sobre lealdade. Naquele momento, eu entendi uma coisa que mudou tudo. Ou eu continuava sendo deles. Ou eu teria que ser mais perigosa do que todos eles juntos. E, pela primeira vez desde o início desse pesadelo, eu não me senti só com medo. Eu me senti pronta. Na manhã seguinte, os primeiros vazamentos começaram a explodir na internet. Áudios de empresários. Planilhas com milhões desviados. Conversas de juízes vendendo sentenças. Delegados recebendo propinas. Em menos de 2 horas, o país inteiro já falava no maior escândalo judicial da década. E eu sabia. A guerra tinha começado. O telefone não parava de vibrar. Mensagens anônimas. Ameaças diretas. Fotos de Helena entrando e saindo do hospital. Eles estavam desesperados. E gente poderosa, quando entra em pânico, se torna ainda mais perigosa. O delegado que havia recebido os arquivos me ligou no início da tarde. Eles perceberam. Já estão tentando apagar tudo. Eles não vão conseguir, respondi. Eu espalhei cópias em lugares diferentes. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Isabela, você precisa fugir agora. E a minha irmã? Já tirei ela do hospital. Está a caminho de uma cidade no interior. Em segurança. Por enquanto. Eu senti algo que não sentia há meses. Alívio. Mas foi um alívio curto. Porque naquele mesmo instante, meu celular tocou novamente. Dessa vez, não era mensagem. Era chamada de vídeo. Atendi. O rosto da esposa do juiz apareceu na tela. Frio. Elegante. Controlado. Você é mais ousada do que eu imaginava. Ela disse.
Meu corpo inteiro gelou. Onde vocês estão com Helena? Perguntei. Ela sorriu devagar. Você ainda não entendeu, não é? Nós nunca precisamos estar com ela. Meu sangue gelou de verdade. O que você quer? Perguntei, sentindo a voz falhar. Só o que sempre quisemos. Você fora do jogo. Definitivamente. A ligação caiu. Minutos depois, recebi a localização. Um endereço na saída da cidade. Sem pensar demais, eu fui. Peguei o carro e dirigi como quem não pretende voltar. A estrada parecia infinita. Cada quilômetro aumentava o peso no meu peito. Eu sabia que podia ser uma armadilha. Mas também sabia que aquela era a última jogada. Quando cheguei, o lugar estava vazio. Um galpão abandonado, longe de tudo. Entrei. O silêncio era assustador. O som dos meus passos ecoava como um aviso. Então eu ouvi aplausos lentos. Eles surgiram um a um. Homens armados. A esposa do juiz. O intermediador. E mais 2 rostos que eu nunca tinha visto. Coragem é um defeito bonito, ela disse. Mas fatal. Onde está a minha irmã? Repeti. Ela suspirou, entediada. Em segurança. Porque você cumpriu sua parte. Vazou tudo. Então acabou. Ela sorriu. Para você, sim. Um dos homens apontou a arma para mim. Meu coração disparou. E então? Sirenas cortaram o silêncio. Luzes azuis e vermelhas explodiram na escuridão. O delegado tinha me seguido. O lugar virou um campo de guerra. Tiros. Gritos. Correria. Vidros estourando. Eu corri sem saber para onde. Senti o impacto de algo no meu ombro. O corpo perdeu a força. Caí. Arrastei-me até a saída do galpão. Consegui alcançar a estrada. O mundo girava. O ar faltava. O sangue escorria quente. Quando as sirenes se afastaram, eu já estava caída no meio da pista. O céu parecia absurdamente calmo. Estrelas. Silêncio. Foi ali, naquele asfalto frio, que eu entendi tudo. Nada do que eu fiz apagaria o que vivi. Nada me devolveria quem eu era. Passos se aproximaram. O delegado se ajoelhou ao meu lado. Você conseguiu. Eles vão cair. Todos. Eu sorri fraco. E a Helena? Está segura. Eu fechei os olhos por um segundo. Então valeu a pena. A dor se espalhou devagar. O frio tomou conta. As vozes ficaram distantes. A última coisa que senti foi a sensação estranha de paz. Uma paz triste. Mas verdadeira. Dias depois, os noticiários falaram em centenas de prisões. Empresários. Policiais. Juízes. A maior limpeza do sistema em décadas. Meu nome apareceu apenas como: a mulher envolvida no centro do escândalo morreu durante uma operação. Para o mundo, eu fui apenas um título. Para Helena, eu fui a irmã que salvou sua vida. E talvez, para mim mesma, eu tenha sido, pela primeira vez, a mulher que finalmente escolheu. Mesmo que isso tivesse custado tudo.